Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do sexto ano comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Durley. E nós vamos fazer hoje a revisão do capítulo 16, 17 e 18 do livro de vocês. Então, o capítulo 16 ele vai começar lá na página 205. E aí vocês vão lá na página 205 e vão dar continuidade, né, até o fim do capítulo 18. Então, vamos lá. Então, gente, esse capítulo 16 do livro de vocês, ele vai falar sobre o setor primário, né? O setor primário que a gente já viu, a gente já estudou, que vai compreender as atividades de base primária, né? Onde a gente tem a exploração de matérias-primas, a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal e animal. Então, a gente tem a pecuária como a atividade econômica que integra o setor primário, consiste na criação e na reprodução de animais, com a finalidade comercial e lucrativa, fornece matéria-prima para a indústria, o couro e a lã, e alimento para a população, a carne e o leite. Então, na pecuária é onde a gente obtém o leite, principalmente, que se transforma em produtos como o iogurte, o requeijão, né, aquele leite de caixinha. É a criação, né, da pecuária que permite essa atividade. A gente tem os principais rebanhos do Brasil, que são os bovinos, aqui, primeiramente. Depois a gente tem os suínos aqui, ovinos, que são as ovelhas, caprinas, as cabras, equinos e aqui os bubalinos. A pecuária ela pode acontecer de forma extensiva, né, quando os animais eles são criados soltos, e de forma intensiva quando eles são criados presos. A agricultura, que também é outra atividade que integra o setor primário, é caracterizada pela colheita de plantas e ela fornece alimentos para os seres humanos, os animais e as matérias-primas para as indústrias. Assim como a pecuária foi uma das primeiras atividades econômicas realizadas pelos seres humanos. Então, para o desenvolvimento da agricultura, é necessário a combinação de fatores como o clima, o solo, o relevo e a disponibilidade de água. A gente já falou um pouco sobre isso, tá? Vocês voltam nas aulas para vocês reverem. A gente tem os tipos de agricultura, que é a agricultura de subsistência, né, que está representada aqui. É aquela agricultura que a produção agrícola ela vai se destinar ao sustento do agricultor e da sua família, né? E o restante, a outra parte, ela é comercializada. Geralmente a gente tem nessa agricultura uma policultura, o cultivo de diferentes gêneros alimentícios. E a outro tipo é a agricultura comercial, né? Que ela tem os fins comerciais, né? Com um objetivo do lucro, né? A venda do que foi cultivado. E geralmente ela acontece com apenas uma cultura, a monocultura, e em terras, né, de grandes latifundiárias, né, grandes terras. Aí a gente tem os sistemas agrícolas, né, que desde quando se iniciou a humanidade foi se acumulando os conhecimentos sobre o solo, sobre o clima e a época certa do plantio. E aí esses conhecimentos foram transmitidos de geração em geração, e aí os conhecimentos acumulados pelos agricultores e as técnicas de cultivo, elas vão receber o nome de sistemas agrícolas. E aí a gente tem dois sistemas agrícolas, o sistema de roça, né, que é a primeira medida adotada de derrubar a mata e roçar, limpar a área onde se pretende plantar. Depois da derrubada da mata, a agricultura é realizada a queimada. Eita, que eu tô gaguejando só. É realizada a queimada para eliminar os troncos e galhos. Em seguida, preparo do solo e a planta diretamente sobre as cinzas. A cultura tem determinado produto agrícola e dura certo tempo, até o esgotamento do solo, quando o agricultor vai se mudar para outro lugar. E o sistema plantation é um sistema mais desenvolvido, onde se utilizou, né, muita mão de obra escrava, e hoje ela é marcada pelo uso de máquinas de tecnologias mais avançadas. E aí essas agriculturas, né, elas vão gerar alguns problemas ambientais,
né? E aí eu vou deixar para que vocês, né, assistam às aulas passadas que eu falei sobre esses problemas ambientais da agricultura. E para a gente finalizar, vamos falar do agronegócio, que é o conjunto relacionado à grande produção agrícola e pecuarista, recebe o nome de agronegócio. Dele também fazem parte as indústrias que produzem máquinas e equipamentos agrícolas, as que produzem agrotóxicos e fertilizantes, as que fornecem bens de produção para a agricultura, as feiras de exposições agropecuárias, ou seja, etapas que compõem uma rede de produção agropecuária, né? Então, esse agronegócio vai concentrar todas essas atividades e, consequentemente, vai haver uma concentração de rendas. Vocês vão lá no livro e deem uma lida mais na página 212. Agora, falando sobre o capítulo 17 do livro de vocês, da página 215, o setor secundário e a atividade industrial. A atividade industrial ela é caracterizada pela produção de bens em grandes quantidades, por isso que ela é chamada de produção de larga escala. Até meados do século XVIII, a produção era artesanal ou manufatura, ou seja, era feita de pequena escala e com máquinas e ferramentas manuais. Depois de um tempo, né, depois já houve a modernização a partir da descoberta do carvão mineral como fonte de energia e houve a revolução industrial e as indústrias elas passaram a produzir, né? A gente tem as indústrias extrativas, que é a mineral, vegetal e animal, e as indústrias de transformação, que são as indústrias de bens de produção de bens de consumo, que são os bens duráveis e não duráveis. Essa aula, né, esse capítulo, na verdade, a gente fez uma aula sobre ele, falando sobre um pouquinho de cada uma dessas indústrias e sobre a localização das indústrias aqui no Brasil, que se vai se concentrar ali na região sudeste. Então, vocês voltam lá também para rever essas aulas, tá? Porque senão essa aula aqui vai ficar muito grande se eu vou detalhar tudo que a gente já estudou. E para finalizar, no capítulo 18 do livro de vocês, o setor terciário, comércio e serviços, ele vai falar, né, sobre essas atividades que compreendem o setor terciário, principalmente o comércio, né, que é praticamente todos os produtos gerados por atividades agropecuaristas, industriais e extrativas são comercializadas. O comércio é a atividade econômica representada pela compra e venda de produtos, né? Então, o comércio está dentro desse setor terciário, né? Os produtos eles são produzidos no setor primário, beneficiados, modificados, né? No setor industrial e são comercializados no setor terciário dentro do comércio, né? A venda de produtos para outro país a gente vai chamar de exportação, a compra de produto de importação, né? De outro país e todo produto que é feito para ser vendido e que é comercializado vai receber o nome de mercadoria. Os transportes também é outra atividade importante do setor terciário. A gente vê que um importante fator para o desenvolvimento de um país é a rede de transporte eficiente. Cada vez mais é necessário uma boa rede de transporte para as pessoas e os produtos se deslocarem. Os transportes são, portanto, essenciais ao comércio, uma vez que praticamente todas as mercadorias produzidas em uma escala industrial são comercializadas em abrangência nacional e até mesmo internacional, e, portanto, precisam ser transportados para os mais distantes locais do Brasil e do mundo. Então, veja, os transportes eles são de fundamental importância tanto para as pessoas como para as mercadorias, que elas cheguem de um lugar para outro, que elas vão de um lugar para outro, né? Esse transporte, ele pode ser transporte ferroviário, que é aquele transporte a partir das linhas de trens, o transporte rodoviário das estradas, o mais utilizado aqui no Brasil, né? Que é onde se transporta os caminhões, os carros, o transporte marítimo, que é onde vai ter as embarcações, né? Que vai por onde vão se andar os barcos, né? E a gente também vai ter o transporte aéreo, né? Que é a partir do deslocamento dos aviões. Falando agora sobre as comunicações, né? A comunicação ela é muito importante também para que essas mercadorias elas sejam comercializadas, né? Para que a gente
consiga se comunicar de um canto para outro. Então, aliados a outras inovações surgidas anteriormente, como o telefone, o rádio e a televisão, esses recursos permitem a comunicação instantânea entre os locais separados por milhares de quilômetros de distância. Isso vem provocando uma série de modificações no relacionamento entre as pessoas e as atividades econômicas. Além disso, todas as inovações tecnológicas que estão surgindo na atualidade causam a impressão de que o mundo encolheu, já que as barreiras de tempo e de espaço estão separadas pela comunicação instantânea. Então, hoje a gente consegue, né, se comunicar em tempo real com outros lugares no mundo. E, por fim, outra atividade que compreende esse setor terciário é a atividade do turismo, né, que vem se destacando cada vez mais com devido, né, a essa rede de comunicação e de transporte que vem facilitando para que a gente conheça e sinta vontade de ir para outros locais. O turismo também já foi tema de aula, então vocês voltam lá nas aulas anteriores para ver, tá bom? Então, pessoal, vou finalizando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Tchauzinho e uma boa revisão para vocês.